Se você é uma das pessoas que viu a Estrela da Morte destruindo o planeta Alderaan com seu super laser e pensou, uau, eu queria que tivéssemos isso na vida real, você está com sorte. O Reino Unido tem investido muito tempo desenvolvendo uma arma a laser, e em apenas alguns anos veremos ela em ação pela primeira vez. Chamada de Dragonfire, essa arma de energia dirigida por laser ainda está admitidamente longe de transformar planetas em poeira espacial. Sem surpresas, já ficou provado que ela consegue destruir drones e mísseis em vários testes de campo. Mas quando deixamos de lado o quão legal é uma arma a laser e começamos a analisar mais a fundo, o sistema Dragonfire pode ser o prenúncio de uma revolução na guerra, desviando o foco dos sistemas de armas tradicionais baseados em projéteis para armas mais baratas, com custo por disparo muito menor. Mudando o rumo da guerra de atrito a favor de quem possui não o maior, mas o sistema de armas mais eficiente economicamente. Como funcionam as armas de energia dirigida a laser? Antes de falarmos sobre o design do Dragonfire, que aliás tem um nome muito legal. Primeiro, vamos analisar as armas de energia dirigida a laser e seu funcionamento. Como o nome indica, elas utilizam lasers. Sim, realmente, para danificar ou cegar sistemas ópticos e de orientação de armas inimigas, como drones e aeronaves. Embora também possam ser direcionadas especificamente ao operador humano, essa tecnologia, acredite ou não, não é tão nova assim. Armas de energia dirigida existem pelo menos desde o século XX, sendo o lendário raio de calor de Arquimedes, a menção mais antiga de uma arma de energia dirigida na história. Embora a veracidade dessa arma seja frequentemente questionada, segundo a história, Arquimedes criou um sistema complexo de espelhos durante o cerco romano a Siracusa e usou esses espelhos para concentrar a energia do sol e incendiar os navios romanos. Foi constatado, é claro, que isso seria quase impossível, já que os navios teriam que ficar parados por pelo menos 10 minutos. O céu precisava estar totalmente limpo para a arma funcionar, mas a teoria faz sentido. Os nazistas também realizaram pesquisas nessa área. Criaram um canhão sônico que usava som amplificado para vibrar ossos do ouvido médio e causar vertigem e náusea. Na Guerra do Iraque, tropas americanas destruíram eletrônicos iraquianos com micro-ondas de alta potência, semelhantes aos usados para fazer pipoca, mas muito mais potentes. A ideia de usar energia em vez de projéteis para desativar a tecnologia e veículos inimigos ou até mesmo eliminar tropas sempre esteve muito presente. Mas parece que o século XXI vai ser a época em que realmente veremos isso se materializar. Se pensar bem, isso deveria assustar, não animar, certo? Dragonfire será usado principalmente contra drones, mísseis e projéteis como morteiros e munições de artilharia. E podemos categorizá-lo como um sistema de defesa aérea. Ainda não é definitivo, pois só saberemos suas capacidades e potencial quando for revelado e usado em combate. Muitas tentativas de armas a laser já foram feitas, e as que funcionaram, como o sistema Dragonfire, usaram laser de fibra óptica. E, a propósito, estamos prestes a entrar em uma física de nível bem avançado, então preparem-se para pensar. Todo laser, que é basicamente apenas luz, precisa de um meio para operar, e os lasers de fibra usam fibra óptica, que é um vidro muito fino, com terras raras como érbio, neodímio, túlio e outros elementos químicos integrados, que você viu na tabela periódica dos elementos na escola e achou que eram apenas palavras inventadas. Esses elementos são amplificadores ópticos naturais, fortalecendo o sinal óptico sem precisar convertê-lo em sinal elétrico. A fibra óptica é uma parte incrivelmente importante do design de lasers armamentizados por várias razões. Primeiro de tudo, a fibra óptica é bastante flexível, tornando-a mais resistente e menos propensa ao desgaste. Elas oferecem potência de saída muito superior a outros lasers, suportando vários quilowatts sem dificuldades. Devido à alta razão superfície e volume da fibra, ela esfria facilmente e não deve superaquecer. Por fim, as fibras ópticas são ideais para armas a laser por lidarem bem com a lente térmica. Esse é um dos dois principais obstáculos para termos o super laser da Estrela da Morte na vida real. É decepcionante. Sabemos que a lente térmica é a formação de uma lente térmica no meio, neste caso, o vidro. Isso ocorre quando o vidro absorve radiação e superaquece.
A lente recém-formada possui poder de focalização próprio, divergindo ainda mais a luz e, em resumo, prejudica como o meio deveria focalizar o laser. Pois, com lasers, até pequenas indentações fracionárias podem desequilibrar todo o sistema. Lasers de alto desempenho são sistemas extremamente precisos que não toleram nenhum picômetro de irregularidade. A fibra óptica guia a energia em uma direção, minimizando a difração, e junto com outras propriedades que são naturalmente classificadas, ela é muito eficiente, reduzindo a distorção térmica e assim diminuindo o risco de lente térmica. Isso, no entanto, é apenas um dos dois grandes problemas das armas a laser, sendo o outro o fluorescimento térmico. A lente térmica e o fluorescimento térmico são processos semelhantes, mas o fluorescimento ocorre fora do meio do laser, depois que o feixe sai da fibra óptica. O fluorescimento térmico ocorre quando a densidade de energia do laser é alta demais, atingindo cerca de 1 megajoule por centímetro cúbico. Para mostrar o quão enorme é essa quantidade de energia em um espaço tão pequeno. E se você encolhesse um cachalote macho adulto de 33 toneladas até o tamanho de um cubo de açúcar? Imagine lançar esse cachalote a 160 km/h pelo ar. Parabéns, você é um mágico muito forte. Mas mais importante do que isso, é isso que significa 1 megajoule por centímetro cúbico, quando tanta energia do laser está densamente concentrada em uma área tão pequena. A ionização, o processo de ganhar ou perder um elétron, começa na área imediata ao redor daquele único centímetro cúbico, e o plasma começa a se decompor caso você precise. Lembrando que é disso que as estrelas são feitas, incluindo o nosso Sol. Nesse processo complexo, o laser perde o foco e dispersa sua energia no ar, em vez de concentrá-la em um único feixe. Quando o feixe perde o foco, não é eficaz e não derruba drones ou mísseis inimigos. Esse tem sido o maior problema das armas a laser nas últimas décadas. Com o ar mais denso por chuva, neve, poluição, poeira, fumaça ou neblina, o fluorescimento térmico se torna ainda mais comum. No entanto, se você conseguir resolver esses dois problemas, como aparentemente fizeram os projetistas do Dragonfire, você terá uma arma a laser capaz de derrubar praticamente qualquer coisa. Início e design do Dragonfire. O sistema Dragonfire foi revelado pela primeira vez em 2017 em Londres e foi projetado por um consórcio de fabricantes de armas e defesa. MDBA Reino Unido é especializada em mísseis. BAE Systems lidera em defesa tecnológica, atuando no F-30 e 5 Eurofighter Typhoon e outras aeronaves. Kinetico lidera sistemas avançados de controle para armas. Leonardo está envolvido com tantos projetos diferentes de aeronaves e drones que seria necessário um vídeo separado só para listar todos eles. E Ark é um dos principais gerentes de projetos no setor de defesa. Os detalhes exatos do Dragonfire? Eles são classificados, mas isso é o que sabemos até agora. O laser foi criado para proteger alvos terrestres e marítimos contra ameaças aéreas, como drones e morteiros, sendo testado e aprovado com sucesso. O sistema fica em uma torre com seus sistemas de mira, e o laser é alimentado por dezenas de fibras de vidro. O sistema de mira é separado do laser principal que faz os disparos. Consiste em uma câmera eletroóptica e um laser de baixa potência usado apenas para rastrear alvos. Dragonfire é dito ter 50 kW, mas isso deve ser visto com cautela. Porque sempre que militares divulgam o alcance ou velocidade máxima de armas e aeronaves, esses valores oficiais são sempre menores do que os reais. Essa prática é comum em todos os exércitos, pois não é inteligente revelar ao inimigo as capacidades exatas das defesas. O mesmo se aplica ao Dragonfire. Ele já deve ultrapassar 50 kW, e como foi feito para a expansão, sua potência deve crescer ainda mais. Não é só especulação. Comunicado oficial do governo do Reino Unido acredita a Kineticube como responsável pelo laser de fase combinada. Com potência de 50 kW e possibilidade de aumentar o poder de fogo futuramente, trata-se de muita energia. Isso abasteceria quase 10 casas americanas médias sem risco de apagão. Para alimentar o Dragonfire, os projetistas usam o sistema de armazenamento de energia por volante, inovação do Reino Unido e Estados Unidos da América em desenvolvimento.
O sistema de armazenamento de energia gira um rotor, mantendo energia como energia rotacional, mostrando novamente que avanços da engenharia se resumem a ferver a água de forma mais eficiente e usar energia rotacional. O volante de inércia é mais usado na transmissão do carro, armazenando energia rotacional e transferindo-a quando a embreagem está desacoplada. Nos sistemas tradicionais de volante de inércia, trocar de marcha traz uma desvantagem. Apesar de eficientes no armazenamento de energia, podem ser muito pesados e grandes, com rotores de até 200 toneladas. E como você pode imaginar, a Marinha prefere optar por uma solução menor, justamente para minimizar o impacto do peso no restante das embarcações equipadas com Dragonfire. O que torna o FSS tão adequado é o uso de volantes leves. Os volantes giram rápido, desaceleram ao liberar energia e aceleram novamente ao receber energia. Andrew Tate, engenheiro dos laboratórios de ciência e tecnologia de defesa, Andrew Tate, disse isso. Esse tipo de sistema de volante foi desenvolvido pela equipe Williams, de Fórmula 1, e após testes conjuntos entre os Estados Unidos e o Reino Unido, foi considerado uma ótima solução. Como é muito econômico, é leve e talvez ainda mais importante, não consigo parar de pensar que a Williams talvez devesse focar mais em carros de corrida. Ele realmente exige que o sistema de energia Dragonfire seja integrado ao navio em que está instalado. Outro aspecto crucial do Dragonfire é o comando e controle, incluindo o gerenciamento de efetores. No jargão militar, efetores são sistemas capazes de afetar um alvo. Por exemplo, existem alguns drones projetados com o único propósito de provocar uma reação das defesas aéreas para fazer com que as baterias antiaéreas se revelem. Esses drones atuam como detectores para o Dragonfire. O sistema integrado de gerenciamento de efetores define como o laser agirá sobre o alvo, detectar, dissuadir, desativar ou destruir. Essa função é essencial, pois não é preciso usar um martelo para matar um mosquito. Por fim, o layout das fibras sugere que a luz será transmitida por dezenas de fibras em feixes de laser separados. É uma forma inteligente de reduzir o problema de expansão térmica mencionado antes. Porém, 10 feixes de laser pequenos têm efeito mais fraco no alvo que um feixe poderoso. Os engenheiros parecem ter unido os feixes, mas o método exato segue em segredo. Outro segredo é o sistema israelense Raio de Ferro, que utiliza tecnologia semelhante. Em vez de concentrar toda a sua potência em um único feixe, o raio de ferro dispara centenas de pequenos feixes, não maiores do que uma moeda. Esses pequenos feixes sofrem menos distorção individualmente. Quando um feixe atinge o alvo e é detectado pelo sistema de rastreamento do laser, os demais feixes se concentram ali até destruir o alvo. A mesma filosofia é vista no sistema de armas, a Laser ANSEC-3, da Marinha dos Estados Unidos da América, ou LAWS, que usa 6 lasers acoplados convergindo no alvo ao mesmo tempo, em vez de concentrar toda a energia em um feixe só. O Dragonfire, como defesa de curto alcance contra drones e barcos, adota a mesma estratégia de força em números. Os primeiros testes deveriam ter ocorrido em 2018, com a primeira demonstração principal agendada para 2019. Mas essa coisinha chamada Covid aconteceu e a Terra parou de girar, adiando os testes até 2022. Dragonfire mostrou que consegue rastrear alvos aéreos e marítimos com alta precisão. Testes separados foram feitos para disparar o laser de alta potência. Durante esses testes e os testes subsequentes de defesa aérea que ocorreram em 2024, o Dragonfire teve que atingir alvos não maiores que uma moeda de 1 libras, que tem cerca de 23 milímetros ou pouco menos de 1 polegada de diâmetro, a uma distância de 1 quilômetro. A precisão do Dragonfire é confidencial, mas ele foi aprovado nessa avaliação. E enquanto o teste de 2022 aconteceu no lendário Porto e Campo de Tiro, com uma distância máxima de 34 quilômetros, isso nos dá uma ideia um pouco mais clara das capacidades do Dragonfire. Os alvos contra os quais ele disparou eram drones e placas de metal, como as usadas em cascos de navios. Embora também tenha sido testado contra projéteis de morteiro e drones, com grande eficácia para aplicação militar. Satisfeito com os testes, o Ministério da Defesa acelerou o desenvolvimento e implantação do Dragonfire, investiu mais no programa e antecipou a entrega de 2032 para 2027.
Além disso, em vez de desenvolver apenas um único sistema e depois tomar a decisão sobre o desenvolvimento futuro com base nos resultados em campo desse único sistema, o Ministério garantiu fundos adicionais para desenvolver mais 3 sistemas Dragonfire ao mesmo tempo. Kineticube, um dos principais desenvolvedores, iniciou colaboração com a Austrália para criar um sistema semelhante. Isso implica que o Dragonfire é um sucesso que valida o interesse adicional de nações aliadas. Mas a questão permanece: como o Reino Unido vai usar o sistema e, por sua vez, como os sistemas de armas a laser estão afetando os campos de batalha em geral? Há planos para instalar o Dragonfire e outros sistemas semelhantes que podem ser desenvolvidos no futuro a bordo de navios de guerra da Marinha Real, especificamente em uma fragata, tipo 23. Veículos blindados do Exército, como os Wolfhounds, e aeronaves de combate da Força Aérea, como o Tempest, de 6ª geração, que só veremos em uma década. Em todas as configurações, marítima, terrestre e aérea, o Dragonfire será uma arma defensiva, não ofensiva. Quando instalado em uma fragata, o laser funcionará junto com outros sistemas baseados em mísseis e projéteis para proteger a embarcação. É muito improvável que o Dragonfire substitua totalmente armas tradicionais por diversos motivos. Lasers armados ainda não conseguem destruir alvos instantaneamente. Sim, um laser tão potente pode incendiar papel ou destruir um drone pequeno em apenas 1 milissegundo de contato. Mas se um míssil ou um drone de nível militar fosse lançado contra a fragata, o laser precisaria permanecer continuamente no alvo por pelo menos alguns segundos para conseguir queimar sua blindagem metálica e neutralizá-lo. Vale notar que a tecnologia de guerra sempre evolui conforme as capacidades do inimigo. A maioria dos drones e mísseis teria revestimento resistente ao calor antes de ser lançada contra embarcações protegidas por armas térmicas. Além disso, se a fumaça, neblina ou um agente químico obscurecedor for disperso propositalmente pelo inimigo para mitigar a ameaça do laser, o tempo necessário para atingir o alvo pode ser ainda maior. Assim, sistemas de armas de projéteis tradicionais têm grande vantagem. Apesar de afetados pela atmosfera, não são tão vulneráveis a ela. Se você disparar um míssil contra um drone e ele atingir o alvo, o drone será destruído independentemente da chuva ou neblina. O Dragonfire não substituirá as defesas tradicionais por causa do seu alcance. A regra das armas a laser é: se o míssil inimigo não estiver visível, não pode ser abatido. Esse é mais um problema que não existe com mísseis interceptadores tradicionais. Quando as defesas detectam um drone, um míssil é lançado para interceptá-lo e destruí-lo fora do alcance visual. Pelo mesmo motivo, é improvável que você use o Dragonfire para destruir um míssil balístico continental que esteja chegando. É improvável que um míssil balístico intercontinental voe tão baixo a ponto de entrar no alcance do Dragonfire, mas mesmo que ocorresse. Ao explodir um míssil balístico intercontinental em aproximação, o ideal é que esteja distante da área protegida. Por esse motivo, atualmente há muito desenvolvimento de sistemas a laser capazes de derrubar alvos a centenas de quilômetros de distância. Isso valeria para ICBMs, aeronaves e satélites de baixa órbita. No entanto, Dragonfire não foi projetado para esse propósito. Armas a laser têm 2 grandes vantagens sobre sistemas de projéteis. A principal é o preço. O Ministério da Defesa diz que disparar o Dragonfire por 1 segundo custa apenas 1 libra. Como ele precisaria ficar 10 segundos no alvo para derrubar um drone, isso custaria no máximo 10 libras. Com o mesmo valor, você compra um hambúrguer em York ou 100 milímetros quadrados de um apartamento em Londres. Os mísseis do sistema C-Scepter nas fragatas, tipo 23, custam cerca de libras 2 milhões cada, sendo 200 mil vezes mais caros. Usar o Dragonfire, claro, traz algumas ressalvas. O sistema é tão mais barato que os tradicionais de defesa que o risco pode compensar. Se usado contra drones Shahed do Irã, também fabricados pela Rússia, seria extremamente eficiente economicamente. Como cada drone Shahed custa entre 10 mil e 50 mil, o Dragonfire poderia derrubar 1000 deles, e o gasto com munição ainda seria menor que o de um só drone, tornando ataques em enxame um absurdo econômico. A segunda vantagem que o Dragonfire possui é a capacidade de contar com munição praticamente ilimitada. As fragatas,
Anos tipo 23 tem 32 células com mísseis antiaéreos C-Scepter, o que é limitado. Já os lasers podem disparar indefinidamente, ao menos em teoria. Operadores de drones sabem dessa limitação, por isso geralmente atacam em enxames e raramente agem sozinhos. Armas a laser respondem bem a essa ameaça. Permitem ao navio economizar mísseis ao serem usadas junto aos sistemas de defesa aérea das fragatas. Essa inovação vira uma camada útil de proteção extra em um mundo onde a guerra de atrito vira norma. Ao instalar o Dragonfire no blindado Wolfhound, ele atuaria também como defesa aérea, em conjunto com sistemas tradicionais. Até o momento da gravação, o único registro de uso de laser antiaéreo foi o Iron Beam de Israel em outubro de 2024 contra Avantes do Hezbollah. As imagens do ataque foram divulgadas 7 meses depois, e segundo elas e os relatórios, o Iron Beam interceptou cerca de 40 Avantes. O Ministério da Defesa afirmou que nenhum componente do Iron Beam foi usado, sugerindo existir uma versão mais leve do sistema. É isso que vemos no vídeo. Esse engajamento pode servir como estudo de caso de como o Dragonfire opera em configuração terrestre. Ele poderia servir a um propósito semelhante em aeronaves de combate, incluindo o Tempest. É uma opção mais barata e ilimitada que mísseis ar-ar, útil em situações não emergenciais onde o piloto tem tempo para abater o alvo. A revolução dos sistemas de armas a laser vai além do que se pode ver. O problema das armas tradicionais é que, além da arma, os operadores têm que levar a munição também. Arcos precisam de flechas, fuzis de carregadores, canhões de projéteis e fragatas de mísseis antiaéreos, antinávio, antissubmarino e superfície-terra. Cadeias logísticas são criadas em torno dessas armas, e o Dragonfire pode abalar esse sistema. Embora não seja tão rápido ou eficaz para destruir alvos grandes e bem blindados, é, por exemplo, altamente improvável que consiga sequer amassar um tanque. É muito eficaz contra alvos pouco blindados ou desprotegidos se houver tempo suficiente sobre o alvo. É uma arma de fácil manutenção, aliviando bastante o trabalho dos oficiais de logística. Dragonfire pode ser o primeiro grande estudo sobre o impacto de armas a laser na estratégia militar. O Reino Unido planeja implantá-lo na Ucrânia em 2024. O ex-secretário de Defesa Grant Shapps anunciou que o sistema pode ser enviado ao país. Todos saem ganhando. O Reino Unido testa sua nova arma em campo e os ucranianos recebem mais um sistema antiaéreo contra a invasão do leste. Shap. A citação sobre o Dragonfire não precisava estar 100% perfeita para que os ucranianos pudessem colocá-lo em suas mãos. E o sistema estava, novamente, projetado para não esperar até que estivesse com 999 de perfeição antes de ser colocado em campo, mas chegar a uns 70 e então colocá-lo em uso e a partir daí desenvolvê-lo. O Dragonfire foi projetado prevendo futuras modificações e melhorias com base em experiências de combate. A guerra entre Rússia e Ucrânia mostrou que defesas aéreas móveis são muito úteis, e é isso que o Dragonfire pode oferecer. Porém, até agora, o sistema não alcançou o leste europeu. Assim que o Dragonfire estiver em maior número, as unidades móveis poderão formar um perímetro de proteção que tornará a vida excepcionalmente difícil. Drones têm sido decisivos nas guerras de Gaza e Rússia-Ucrânia, os conflitos mais intensos atualmente. Derrubar drones ficará muito mais barato do que hoje, principalmente em guerras econômicas. Tratamos disso no vídeo recente sobre o drone Shahad, usado pela Rússia. Dragonfire é um vencedor certo, com lasers mais potentes capazes de derrubar drones, mísseis, caças e satélites. O foco da guerra voltará à Terra. Para evitar lasers, aeronaves precisarão voar baixo, limitando armamentos, aumentando o consumo de combustível e exigindo mais foco em furtividade dos fabricantes. Alguns projetos, como o do lendário 8N Warthog, que é basicamente um tanque voador, vão se tornar obsoletos, pois serão simplesmente vulneráveis demais a sistemas como o ataque do Dragonfire. Os helicópteros estarão em situação pior, pois são mais lentos que aviões de combate e precisam se aproximar mais de um sistema a laser para entregar cargas. Comandantes são forçados a priorizar tanques, infantaria e artilharia para eliminar esses alvos. Em resposta, pode surgir o desenvolvimento de armas como o Dragonfire
projetadas para eliminar alvos humanos, já que são mais fáceis de atingir do que drones e mísseis. No entanto, lasers tão potentes ainda não existem e só devem avançar na próxima década. Apesar de superarem o Dragonfire e similares em alcance, velocidade e potência, certamente seguirão o caminho da nova arma de energia, a laser do Reino Unido. Por fim, é improvável que lasers ou armas similares tornem obsoletas as armas tradicionais de projéteis. Atualmente, estamos testemunhando uma pequena revolução na guerra que pode nos levar a uma direção nunca antes vista. Obrigado por assistir